Fala aí galera, aqui é o Thiago do canal Bússola Dev. Hoje a gente vai aprender aí 3 métodos muito importantes, tá, no desenvolvimento JavaScript, que é o map, o filter e o reduce, tá? Então basicamente galera, só para a gente ganhar tempo aqui, eu já criei uma lista, né, referente aí aos Cavaleiros do Zodíaco. E aí cada propriedade, né, dessa, que é o nome, signo, categoria e idade, a gente vai descobrir como que a gente consegue fazer as iterações aí através desses métodos, beleza? Então bora lá. Primeiro método que a gente vai conhecer aí é o método map. Vamos lá. E o que o método map faz, pessoal? Basicamente ele vai produzir aí um novo array, tá? Só que ele não vai modificar o array original, beleza? Porém, na função que a gente passar para ele, aí sim ele vai conseguir fazer essas alterações, tá? Então, como que a gente vê isso na prática? Eu vou pegar aqui a minha lista, que é o CDZ, e a gente vai vir aqui, ó. Eu vou colocar CDZ, e para chamar o método eu vou colocar map, tá? O método map, pessoal, ele espera aí 3 parâmetros, tá? Então, primeiramente eu vou definir aqui como arrow function. Eu poderia utilizar, tá, a função normal. E aqui dentro dos meus parâmetros, o que ele espera, pessoal? Ele espera aí o valor atual, tá? O valor atual. Ele espera aí, por exemplo, o index e também o array, tá? O array original. Tranquilo? Só que no nosso exemplo a gente vai colocar só o valor atual e o index. No valor atual eu posso colocar qualquer nome. Então, por exemplo, vou colocar aqui o meu item, tá? Então, o meu item eu poderia utilizar aqui, por exemplo, item.idade, item.signo, que é justamente as propriedades que eu tenho aqui, tá? Na minha lista, tranquilo? Então eu vou colocar item e vou colocar aí vírgula index, que é para poder pegar tanto a propriedade, certo? Quanto o index dela. Beleza, uma vez que eu já defini o que eu quero aqui, né, que seria aí o valor atual e o index, o que eu vou fazer? Eu vou dar um console.log aqui, e só para a gente visualizar como está sendo executado, vou colocar aqui entre template literals, passando o meu index, tá? Então vou passar aqui o index, vou até colocar 2 pontos aqui para ficar melhor, e também vou passar o valor atual, tá? Que é o item. Então eu vou vir aqui no meu dólar, abre e fecho, e vou colocar o que, pessoal? Se eu colocar só item, ele vai trazer o objeto, não é o que eu quero. Então eu quero o item.nome. Então o que ele fez? Ele percorreu toda a minha lista, todo o meu objeto, né, na verdade, e aí ele pegou, associou aqui a propriedade item. Então, por isso que eu coloquei item.nome, tá? Eu poderia ter colocado qualquer outra propriedade. E ele também conseguiu passar aqui o index, tá, pessoal? Então, a propriedade map, ela faz justamente isso. Ela consegue fazer a iteração aí sobre toda a minha lista, tá? Não alterando aí o array original. Então, é um método muito bacana. Eu, particularmente, assim, uso bastante, tá? E aí, assim, tem muitas outras coisas que a gente pode fazer com o map, mas de uma maneira bem básica seria isso daí, tá? Na descrição eu vou deixar também a documentação explorando tudo que ela pode fazer, beleza? Mas no geral, para a gente poder consumir aí os elementos, né, da nossa lista, dos nossos objetos, seria dessa maneira aí. Fechado? Então vamos ver agora como que funciona agora o método filter. Vamos lá. E para começar a utilizar o método filter, pessoal, basicamente a gente vai chamar aqui a nossa lista, tá? Então eu vou colocar aqui cdz.filter. E aqui dentro também eu vou colocar uma arrow function, tá? Só que nesse exemplo específico, como eu vou usar só um parâmetro, eu não vou colocar entre parênteses, tá? Eu vou deixar apenas só o valor. Então eu vou colocar value. Aqui eu poderia também colocar qualquer nome, tá? Mas eu vou definir como value. Vou definir aqui a minha arrow, tá? E o que eu quero, pessoal? Eu quero o value. E quem é o meu value? Se eu encostar aqui, ó, ele simplesmente já está fazendo a iteração. Então, por exemplo, ele está pegando nome, signo, categoria. O que eu quero daqui? Eu vou pegar o meu value.idade, certo? Então eu quero pegar todos os cavaleiros que a idade é igual a 20. Tranquilo? E só para a gente visualizar isso aí no console, eu vou associar a uma variável chamada filter. E aqui eu vou no meu console e simplesmente vou chamar o filter. Eu vou só colocar aqui primeiro, entre strings. Pronto. Aí, pessoal, olha que legal. Ele pegou toda a minha lista e ele filtrou
né? Só os cavaleiros que a idade é igual a 20, tá? Por exemplo, aqui o Doco de Libra tem 261. Então, se eu colocar aqui que a idade, por exemplo, é maior que 100, ele vai me trazer só o Doco, tá? Então, ele consegue fazer esse filtro aí de uma maneira muito mais fácil do que se a gente fosse fazer pelos meios tradicionais, tá? E só para nível de curiosidade, por exemplo, aqui eu tenho um filter. Olha o que aconteceria se eu mudasse pro map, tá? No lugar do filter. Ele iria me retornar só os valores booleanos. Aí eu teria que fazer um outro tipo de tratamento para poder associar esses personagens aqui, tá? Então o método filter ele tem aí uma particularidade só dele que é muito bacana, tá? A gente consegue realmente trazer aí os resultados que a gente está querendo. Beleza? E para finalizar aí, vamos para o Reduce, galera. E eu curto bastante o método Reduce, pessoal, porque basicamente, né, ele consegue executar uma função para cada elemento do array e através disso a gente consegue concatenar os valores. Então, por exemplo, a gente consegue, aqui nesse exemplo aqui, ó, eu quero saber qual que é a soma da idade de todos os cavaleiros. Então, a idade do primeiro, mais a do segundo, tal. Então, assim, eu não quero fazer com outros métodos, for, eu quero fazer com o Reduce. Vocês vão ver a diferença, assim, é muito grande. Então, por exemplo, como que a gente consegue fazer isso com o método Reduce? Então, primeiramente, eu vou colocar aqui o meu CDZ, tá? Ponto Reduce. E aí também vou utilizar aqui a minha arrow function, tá? Então, deixa eu habilitar ela aqui já. E basicamente, galera, o que o método Reduce ele espera, tá? Então ele espera aí um acumulador, ele espera aí um índice, um elemento atual, um índice e o array original, tá? No nosso exemplo, eu vou usar apenas o acumulador. Então vou colocar aqui, poderia colocar outro nome, tá? Vou colocar aqui o meu elemento atual e vou colocar também o meu índice, tranquilo? E aqui, antes da gente simplesmente colocar o valor aqui, né, a soma, eu vou colocar aqui um console.log só para a gente entender de fato o que está acontecendo aqui. Então, entre template literals, vou colocar aqui primeiramente o meu índice, dois pontos, passando quem? Passando o meu índice. Então, vou abrir e fechar aqui, vou passar o meu índice em primeiro lugar. Vou copiar aqui para os outros três. Então agora eu quero meu elemento atual e quero também o meu acumulador, tá? Então vou passar aqui o acumulador. Beleza? O elemento atual, pessoal, é o elemento que vai iterar sobre cada um dessas propriedades. Então, como o nosso objetivo é somar a idade, eu vou colocar aqui elemento atual ponto idade, tá? E aí eu preciso falar para ele o seguinte, eu preciso dar um return passando quem? Passando o meu acumulador, tá? Mais quem? Mais o meu elemento atual, ponto idade. Mais esse cara aqui. Tranquilo? E para a gente visualizar no console, eu vou atribuir ele a uma variável, tá? Que vai se chamar, por exemplo, total idade. E aqui no meu log, eu vou chamar o total idade. Então, eu vou vir aqui, log. E olha o que vai acontecer aqui, pessoal. Isso é bem interessante, tá? Aqui, vocês podem ver que no total idade, tá? Ele trouxe aqui o objeto e ele praticamente ele fez a soma aí de todas as idades, mas no formato de string, né? Então ele pegou 20, 28, 261 e 20, não é o que eu quero, tá? Isso acontece, pessoal, pelo seguinte fato, porque eu não defini ainda para ele, né? Qual que é o valor aí da minha posição atual, seria do meu acumulador. Então eu tenho que colocar aqui 0, tá? Então quando eu coloco isso, aí sim ele soma todas as idades, tá? E aí tipo, ele consegue atribuir. Então aqui ele está entendendo que ele está começando com 0. Então por isso que ele fez a soma de todas as idades. Então, por exemplo, aqui ele deu 349. Só que olha o que vai acontecer se eu colocar 1 aqui, ó. Ele vai somar mais 1, ó. Então deu 350. Se eu colocar 2, ó, 351, tá? Então aqui eu defino por 0. Então, olha que interessante, pessoal. Ele pegou aqui o índice 0, elemento atual 20. Aí beleza. Aí no segundo, elemento atual 28. Aí beleza. Aí o que ele faz? Ele soma o primeiro com o segundo. Então 20 mais 28, aí vem aqui, ó, acumulador 48 e assim sucessivamente, tá? Então aqui ele conseguiu buscar
Ele conseguiu fazer praticamente aí a iteração sobre todas as propriedades, né, aqui da minha lista. Então ele pegou todos os valores referente aí à idade, somou e me trouxe um único resultado, tá? Aqui eu coloquei o console, foi só pra gente entender, pessoal, mas o mais importante é eu ter o resultado aí total, né, das idades dos cavaleiros, beleza? Então, pessoal, com isso a gente pegou aí os principais métodos, tá, que a gente utiliza no dia a dia, que é o map, o filter e o reduce. Vou deixar aí a documentação de cada um, tá? Porque tem outras coisas para a gente explorar, mas de uma maneira bem simples seria isso. Ficando qualquer dúvida, pessoal, vocês podem aí colocar nos comentários, pode me chamar, tá? Sem nenhum problema. A gente vai olhar lá a mensagem, se puder ajudar, a gente ajuda, tranquilo? Um grande abraço aí, obrigado por vocês terem ficado comigo aí até agora no vídeo, tá? A gente se vê aí nos próximos. Falou, galera, abraço!